tudo bem? Bom, hoje vamos falar sobre a tendência à descartabilidade dos bens. Então é um assunto importante, um assunto ligado a meio ambiente, né? A gestão ambiental, a logística reversa, mas também ele carece de uma reflexão filosófica, né? A tendência à descartabilidade de bens. A nossa sociedade é uma sociedade consumista, né? Uma sociedade capitalista. Trabalhamos, compramos os produtos e aproveitamos desses produtos e depois descartamos, né? Utilizamos esses produtos como se os recursos do planeta fossem inesgotáveis, né, na qual a gente pudesse sempre retirar a matéria-prima necessária para confeccionar os nossos produtos, e mais do que isso, ainda usamos o meio ambiente como um depositário desses produtos que não nos servem mais. Então chega uma hora, lógico, né, o planeta ele vai cobrar essa conta, primeiro que à medida que a gente tirar cada vez mais recursos naturais, não vamos ter mais para fabricar os nossos produtos. Então isso é uma questão de tempo, né? Se vai ser no curto, no médio ou no longo prazo, a gente não sabe, mas vai ser questão de tempo. À medida que tu vai esgotando as jazidas, né, os recursos naturais, tu vai tendo dificuldade cada vez mais de encontrá-lo, correto? E por outro lado, à medida que a gente vai descartando cada vez mais produtos, mais ele vai contaminar o meio ambiente. Então são duas situações nessa descartabilidade dos bens: o uso dos recursos naturais e a poluição do meio ambiente, ok? Então é muito fácil hoje, né? Tendência à descartabilidade dos bens. Então, sobretudo os produtos eletroeletrônicos, né? A gente consome e a gente troca mais rapidamente. Então, produtos como o celular, por exemplo, né, até a década de 1980 não existiam, né, até meados da década de 1990. Então, a gente está falando de um produto de pouco mais de 20 anos, né? Talvez nem isso. Há 20 anos atrás existiam aqueles tijolões, né? Aqueles celulares grandes, né? O pessoal apelidava de tijolões, né? De tijolo, mas é uma coisa há 20 anos, é muito pouco na história da humanidade. Então um produto como esse, ele começa, hoje é praticamente muito raro tu encontrar uma pessoa que não use celular, né? Principalmente se tiver numa faixa etária aí até os 60 anos, a pessoa não vai ter mesmo, não vai deixar de ter mesmo celular, porque ele acabou se incorporando muito à nossa cultura, né? Claro, a gente fala dos mais novos, mas também as pessoas de mais idade também utilizam muito celular, porque ele acaba sendo uma ferramenta importante para a nossa comunicação. E hoje, modernamente, talvez o que menos façamos é ligar, né, falar com as pessoas, mas utilizar serviços de mensagem instantânea, aplicativos, redes sociais, também serviços de banco e outros serviços mais. Então é um produto que não tinha antes, então ele passa a ser fabricado numa maior quantidade, as pessoas passam a ter esse produto e aí trocá-los com frequência. Quer dizer, para fazer cada vez mais esse produto, a gente precisa de matéria-prima. E à medida que a gente descarta cada vez mais desse produto, né, ele vai impactar negativamente o meio ambiente. Claro que eu usei o celular como exemplo, mas poderia ser outros produtos. Então essa figura inicial ela é bem ilustrativa, mostrando, né, a consumidora que está descartando um produto antigo e agora já tem um novo. Então, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, o acelerado desenvolvimento tecnológico experimentado pela humanidade permitiu a introdução constante e com velocidade crescente
de novas tecnologias e novos materiais que contribuem para a melhoria da performance técnica, para a redução de preços, né? Porque a tecnologia ela acaba sendo muito eficiente e reduz esses custos, em alguns casos até automatizada, né? Sem a necessidade do ser humano, utilizando muitas máquinas. E aí é só a gente lembrar, né? O televisor, antigamente as televisões eram com aqueles tubos de imagem grande, né? E aí elas foram reduzindo, hoje a gente tem essa tela plana. Então a redução também, né, dos preços e do ciclo de vida útil de grande parcela dos bens de consumo duráveis e semiduráveis. Lembra que a gente já falou que são bens duráveis e semiduráveis. Bens duráveis, aqueles que vão durar aí muitos anos, talvez décadas, né? Carro, geladeira, fogão, os eletrodomésticos no geral, né? Aí a gente tem do outro lado, no outro extremo, os bens descartáveis, né? As embalagens no geral, né? Produtos, folhas de papel, e os semiduráveis, aqueles que estão no meio, ora eles pareçam ser duráveis, ora tenham características de descartáveis. Então é isso aqui, olha, ciclo de vida útil cada vez menor, fazendo com que a gente descarte o produto antigo e compre um produto, uma versão mais moderna. Então esses materiais, essa tecnologia, obsolescência mercadológica, né, planejada, obsolescência planejada, permitem a satisfação dos conceitos de diferenciação entre as empresas no mercado. O acelerado ímpeto de lançamento de novas inovações no mercado cria um alto nível de obsolescência desses produtos, reduzindo seus ciclos de vida com clara tendência à descartabilidade. Então, como a gente falou em algumas aulas anteriores, em muitos casos fica mais caro tu consertar o produto do que tu comprar um novo. Então, a própria indústria ela já estimula a que tu descarte o antigo e compre o novo, porque se tu quiser consertar o antigo, ele pode sair mais caro do que comprar um novo. Né? Aí tem até essa brincadeira, né? Tá no francês, de onde vem o nome janela, né? Porque o rapaz aqui, ou a moça, né? A pessoa atirou pela janela um monitor antigo de computador. Então vocês veem esse monitor antigo, né? Lembrando os televisores, né, com tubos de imagem grande, né, hoje a tendência é a gente ter monitores de tela plana, né, isso quando a gente não tem os próprios notebooks. Então os valores residuais desse bem após a obsolescência de qualquer natureza, seja por moda, status, tecnologia, novos recursos ou desgaste natural, quando comparados com os valores dos novos produtos, não esperam ajustes. Então acaba que o produto descartado, ele para revenda, ele acaba tendo um valor muito pequeno, né? E embora isso ainda assim ajude a movimentar um importante comércio, que a gente já comentou, que é o comércio de produtos de segunda mão. Muito importante para diminuir esse impacto ambiental e fazer com que um produto, por exemplo, um celular, se eu utilizar ele aí 5, 6 anos e por alguma razão eu tiver que trocar o celular, que outra pessoa possa comprar ou eu possa doar, né? E essa outra pessoa vai poder usar mais um tempo, porque talvez ela não precise da quantidade de recursos tecnológicos que talvez eu precise, né? Então tem até essa brincadeira nessa figura aqui, né? Quanto tempo antes do novo produto estiver obsoleto, né? Mais ou menos 5 minutos após nós anunciarmos um novo modelo. Né? Então, quanto tempo o produto que tu comprou hoje na loja, um modelo novo, ele se torna obsoleto quando essa empresa lançar um novo modelo, né? E cada vez tem sido mais rápido, logicamente que aqui é uma brincadeira, né?
5 minutos é muito pouco tempo. Essas tendências têm sido acompanhadas por criativas modificações nos hábitos mercadológicos e logísticos das empresas modernas, exigindo alta velocidade no fluxo logístico, né? Então, elas têm que ser muito eficientes na logística tradicional para poder escoar essa produção, tornando ainda mais importantes as decisões relativas à seleção dos canais de distribuição diretos e consequente adequação do gerenciamento da distribuição física dos produtos. Então elas têm que se tornar cada vez mais ágeis para fazer com que um produto novo chegue aos diversos mercados no mundo, né? Então imaginem, por exemplo, uma empresa tipo uma grande empresa, né, de celulares, tipo a Apple, né, que todo mês de setembro, todo ano, tradicionalmente no mês de setembro, ela lança o novo iPhone. Então ela cria os seus iPhones lá nos Estados Unidos e a produção pode ser até descentralizada, mas assim que ela lança um novo iPhone, ela tem que criar já toda essa rede de distribuição para fazer com que esse produto esteja disponível na maior parte dos países possíveis, porque ela fez uma propaganda, um investimento, né, na divulgação do novo iPhone. Então, se a gente pensar naquela ideia que o produto ele tem que ter o valor de tempo, o valor de lugar, o valor de qualidade, o valor de informação, não adianta ela fazer o lançamento lá nos Estados Unidos se eles não tiverem como distribuir esse produto para os diversos países do mundo. E as pessoas, lógico, vão pagar por isso, né? Então a tendência à descartabilidade, às embalagens descartáveis, por oferecer reduções importantes nos custos e o aumento na velocidade de distribuição dos produtos, é um exemplo claro dessas adaptações, né? Que são as diversas adaptações que o mercado toma para poder vender cada vez mais produtos. Então, uma tendência às embalagens descartáveis tem gerado esse problema, né, no planeta, que a logística reversa tenta ajudar a equacionar, mas também esse aumento na distribuição, né, muito rápido essa distribuição. Lembrando que nem sempre os produtos foram feitos para durar pouco tempo, né? Eu sugiro quem tiver interesse aí assistir um documentário muito interessante feito pela TV educativa, TVE, da Catalunha, né? TV da Catalunha. Ela fala sobre a história secreta da obsolescência programada. Então vocês digitem no YouTube a história secreta da obsolescência programada, mais ou menos 1 hora de documentário, mostrando como que as empresas, no início, né, no início do século XX, elas produziam os produtos para durar muito tempo mesmo. Depois a indústria começou a perceber que ela deveria reduzir a vida útil dos produtos para que ela pudesse cada vez vender mais e ter lucros e preservar os empregos. Só que, por um lado, se isso resolve um problema econômico e talvez social, por outro, gera um problema ambiental, né? E aí um dos exemplos que aparece no documentário é a famosa lâmpada centenária. Acreditem ou não, essa lâmpada está ligada desde 1901, é isso mesmo, ela está funcionando há mais de 100 anos sem uma paradinha sequer. Acredite que de algum modo, por ela nunca ter sido ligada, tenha conseguido sobreviver todo esse tempo. Bem, ela fica num quartel-general dos bombeiros nos Estados Unidos. Na verdade, no documentário explica que o filamento dela é feito de algum material que consegue ser muito resistente ao tempo e ao uso. E não se sabe exatamente qual que é o tipo de material, né? Talvez por razões de que se abrisse a lâmpada poderia estragar o produto, né? Mas o fato é que essa lâmpada está ligada há mais de 100 anos, é um exemplo de produto que foi feito para durar pelo tempo, né?
o filamento dela, que deve ser a origem dessa durabilidade, e hoje a gente tem lâmpadas, né? Falado no documentário que as lâmpadas elas foram um dos primeiros produtos da obsolescência programada. Elas tinham um determinado tempo de duração e após esse tempo ela queimaria e forçaria que o consumidor adquirisse uma nova lâmpada. Então os questionamentos são muito grandes, né? O consumo te consome, né? E aí é muito importante a gente fazer essas reflexões sobre a tendência à descartabilidade dos bens. Nas próximas aulas a gente segue nesse assunto. Aqui vocês têm os nossos livros, tá? Que a gente trabalha especificamente da logística reversa, o Administração Verde, o Sustentabilidade Empresarial e Mercado Verde. O nosso site, o administraçãoverde.com.br, as nossas redes sociais, nossos canais no YouTube. Então eu espero vocês na próxima aula. Até lá!